Olá, turminha do quinto ano. Estamos aqui mais uma vez para fazer a correção do nosso PET, Plano de Estudo Tutorado do quinto ano, volume 4. Bora lá? Então hoje nós vamos fazer a correção da segunda semana de português. Nós já fizemos a primeira, todos juntos, e agora nós vamos fazer a correção da segunda semana. O campo de atuação é campo da vida cotidiana, práticas de linguagem, leitura e escuta, objetos de conhecimento, estratégias de leitura. Qual que é a habilidade que eu quero adquirir com esta semana? Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. Então, eu tenho a orientação aos pais e responsáveis, aqueles alunos que necessitam do auxílio do pai. É sempre bom estar pedindo ele para ler essas orientações junto com você. A dica para o estudante e o Quer Saber Mais. Então, o Quer Saber Mais está falando hoje sobre os gêneros discursivos multissemióticos. Multissemiótico significa várias linguagens, modos e semioses diferentes, tá? Eles combinam diferentes modalidades, tais como as linguagem verbal, que é a oral e a escrita, e a visual, a sonora, a corporal e a digital, ok? O infográfico é um texto da atualidade, que envolve vários elementos como dados numéricos, imagens e escrita. As informações são compactas e precisas, em uma união da linguagem visual com a verbal. Pode ser composto de vários elementos de várias formas de linguagem. Pode ser considerado um texto multimodal. Também apresenta características de texto instrucional e informativo, pois pode explicar e dar orientações precisas para a realização de uma atividade, como se prevenir de alguma doença e assim em diante. Então, o que é um texto infográfico? Ele é um texto da atualidade que ele envolve elemento gráfico, que são as imagens, dados, informações, e a escrita, a linguagem escrita. Então não tem nada demais, não é um bicho de 7 cabeças. E às vezes a forma como se fala dá a entender que é algo difícil de se entender, tá bom? Então, atividades. Vamos lá. Número 1. A imagem abaixo é um infográfico. Então já está me afirmando que isso aí é um infográfico. Eu já sei que o infográfico, ele vai me dar uma imagem, ele vai me dar uma pequena informação e ele pode apresentar também dados. Que tipo de dados ele está me mostrando aí? Está me mostrando um gráfico de barras. Tá vendo? Nós até trabalhamos em matemática esse gráfico de barras também no PET 2, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o título, analisar o gráfico, olhar os países, as cores, tudo direitinho do que está se tratando, tá bom? Para depois eu realizar a atividade. Número 2. Vamos entender o texto? Esse texto fala sobre qual assunto? Então, eu já li, né, o meu infográfico, e ele está falando que em 2008 o Brasil alcançou o segundo lugar na reciclagem do PET. Ou polietileno terraftalato. Os temas tá aí. Perdendo apenas para o Japão. Cerca de 54,8% ou 253 mil toneladas das embalagens usadas foram recicladas. Então, está falando de quê? O básico é sobre a reciclagem do PET, ou polietileno, vou consertar aqui, e tereftalato, né, que é o material composto dos plásticos, né, dos recicláveis, do material em plástico, do PET. Então, o segundo pontinho do 2. Qual é o título do texto? Poxa, o título ele sempre está em negrito, de uma forma diferenciada para dar impacto àquela informação. Tá lá, ó, Brasil dá exemplo no reaproveitamento, aqui, ó, de PET, que é o plástico, né? É o polietileno. Não vamos confundir aqui com PET com plano de tutorado não, hein, pessoal? Qual a finalidade do texto? Então, o que esse texto nos traz?
Ele mostra que o Brasil alcançou o segundo lugar no reaproveitamento de PET, perdendo apenas para qual país? O Japão. Então, assim, as pessoas no país elas estão criando o costume de separar as coisas descartáveis de plástico e colocar separado no lixo na rua, que tem uma pessoa que coleta aquilo ali, para depois reaproveitar, ok? Então, nós ficamos em segundo lugar. Qual a função da imagem? A função da imagem aí é mostrar o gráfico, né? Mostrando a porcentagem de cada país em relação ao reaproveitamento. O que você entendeu sobre esse texto? Então, agora aqui é uma resposta pessoal. Eu entendi que esse texto possui informação, um gráfico e uma imagem. Mostra dados e o percentual de reaproveitamento de reciclados no Brasil. Poxa vida, professor, eu acho uma informação diferente. Ok, só não se esqueça que a informação ela tem que ter a ver com o texto, com o infográfico, né? Eu não posso colocar aqui, por exemplo, o que você entendeu sobre isso? Eu não entendi nada. Você entendeu alguma coisa se você fez as questões todas para cima. Se você fez a leitura do gráfico, você entendeu algo. Escreva do seu jeito, não tem problema, desde que tenha a ver com o assunto tratado na questão, ok? Então vamos. Ah, acabou, só isso. Então a segunda semana está bem fácil. Nós estaremos fazendo correção dela. Vocês depois que fizerem a correção, mandem as fotos das atividades, tá bom? Do jeitinho que a professora pediu, ok? Obrigada e até a próxima.